Aonde está localizado o sítio Caiçara? É um sítio localizado no município de São Gonçalo do Amarante, fica a 50 quilômetros, mais ou menos, de Fortaleza. Nesse local tem um ambiente muito propício para a ocupação humana. A gente percebe isso com rios, lagos, que eram locais de captação de recursos, como a pesca, como a agricultura, mais facilidade de terras férteis. O trabalho do arqueólogo dentro do empreendimento, ele gira em torno de 3 grandes universos. O primeiro dele é o campo, o segundo o laboratório e o terceiro a socialização do conhecimento. Apesar de estar longe da praia, ele está em um ecossistema costeiro. E com os estudos desse sítio, descobriu-se que ele é uma das ocupações mais antigas do estado do Ceará, juntamente com o do sítio da praia de Sabiaguaba, da Grande Fortaleza. Nós temos um sítio que tem várias ocupações, tempos bem pretéritos e tempos históricos também, como é possível a gente observar a partir do material em que já se foi coletado no sítio arqueológico. Na etapa de campo, ao empreendimento ser proposto, o arqueólogo deve entrar em campo e fazer uma etapa chamada prospecção. É quando o arqueólogo vai verificar em toda a área do empreendimento se existe ou não a presença de sítios arqueológicos, de vestígios arqueológicos na área onde vai ser implantado tal empreendimento. Nesse trabalho são feitas coletas e investigação de vestígios na superfície e no subsolo. Então, fazendo uso de ferramentas como boca de lobo, como câmera, GPS, são os equipamentos mais utilizados pelo arqueólogo nesse primeiro momento, nessa etapa de campo. A segunda etapa, que ainda é em campo, é a etapa de salvamento, é a etapa que está acontecendo aqui no Caiçara. Ela consiste em fazer uma investigação mais minuciosa em relação a esses materiais, em relação a esses vestígios que estão aparecendo nesse determinado sítio arqueológico. Essa etapa de salvamento ela é feita através de um resgate arqueológico. Essa etapa é garantida pela Instrução Normativa 001 de 2015, onde ela prevê o estudo arqueológico para que essa obra possa ser licenciada. O salvamento dessas peças ele acontece de forma minuciosa, fazendo uso de fotografias, desenhos e a coleta do material em si. Essa coleta ela é feita de maneira sistemática. Existe toda uma ordem, toda uma organização para se fazer a coleta desse material. As escavações a gente faz com colher de pedreiro, com pincéis, para que essas informações não sejam perdidas no local. É tirado fotografias e é registrado todas as peças. É criado tipo um número de identidade para cada peça, para quando elas chegarem no laboratório, serem tombadas. Nós estamos abrindo algumas intervenções arqueológicas. Já abrimos uma unidade de escavação de 5 por 5 metros. Durante a abertura dessa unidade de escavação, apresentou bastante fragmentos cerâmicos. É uma mistura tanto de materiais recentes como materiais bem antigos. Esses vestígios nos dão como resposta a forma como essa determinada ocupação se relacionava com o meio e com o espaço. Além desse material pré-colonial, que é como nós nos referimos a esse período anterior ao contato europeu, temos aqui também uma ocupação mais recente, o que nós chamamos de período histórico, com a casa que certamente foi a última ocupação aqui na área do sítio Caiçara. Teve 3 grupos diferentes ou mais ocupando essa área. A mais recente da atualidade,
A gente vai encontrar fragmentos cerâmicos, popularmente conhecidos como cacos de pote, e também panelas de barro, fragmentos de telha, louças, vidros, que são vestígios que a gente tem mais habitualidade, mais identidade, né? Uma segunda ocupação desse sítio, que datou de quase 1000 anos atrás, de uma estrutura de fogueira que foi encontrado, descobriu-se que essa ocupação era Tupi-Guarani, que são grupos que ocupavam desde a região norte do Brasil, desde o sul do Nordeste até o litoral do Nordeste. Aqui são fragmentos cerâmicos, né? Aqui a gente vê uma borda, uma espessura bem fina, né? Por que a gente encontra esses materiais superfície? Porque quando o agricultor está arando a terra, eles se remexem dentro da terra, eles acabam aflorando na superfície. E essa aragem acaba misturando os vestígios tão recentes como os vestígios mais antigos, né? Como dos Tupi-Guaranis. A gente imagina isso. É uma alça mesmo de pegar. Foi com o dedo, né? Fez o acabamento com o dedo. E também temos uma outra ocupação bem mais antiga, que chega até 4.600 anos, onde a quantidade de material cerâmico em relação ao Tupi-Guarani é bem menor. E a quantidade de material lítico, que são esses materiais em pedra, são bem maiores do que os grupos Tupi-Guarani. Ainda em campo, a gente tem uma terceira etapa. Ela seria a etapa de monitoramento. É quando a obra de fato chega no ambiente a qual o arqueólogo precisa fazer o monitoramento de todas as atividades que vão ocorrer dentro desse canteiro ou dentro de todo o espaço do empreendimento. Após toda essa atividade de coleta, de verificação, a gente entra já no espaço do laboratório. No laboratório, ele vai fazer a curadoria de todas as peças. Ele vai limpar, vai catalogar, vai fotografar, vai desenhar, vai tirar medidas. Ele vai fazer todo o estudo, todo o levantamento do que a peça tem a dizer sobre o sítio arqueológico, sobre todo o estudo que está sendo levantado ali naquele momento. No terceiro universo, a gente vai ter a socialização do conhecimento. Ela é mais conhecida como a educação patrimonial. É na educação patrimonial que o arqueólogo tem o dever e a função de devolver em forma de resultados e informações todo o trabalho realizado aqui nesse momento. Dessa forma, a população fica mais ciente ainda de todo o seu passado em relação às pessoas que vieram antes dela e preencher essa lacuna, essa peça que falta no quebra-cabeça da identidade local. Por que é importante a gente preservar esses vestígios antigos? Os primeiros grupos que ocuparam essa região já começam a fazer parte da nossa história. Quem eram essas pessoas que moravam antes dos portugueses chegarem? Através da análise desses materiais, através dos últimos estudos, podemos separar alguns materiais para que sejam expostos em museus, em exposições itinerantes, para ser socializado com todos, né? Com toda a população. Deixamos um testemunho para futuras gerações poderem fazer a pesquisa com novas tecnologias, que hoje em dia nós não temos, mas que futuramente podem ajudar a fazer uma pesquisa bem mais detalhada, sem menos intervenções no sítio arqueológico. Como é um bem não renovável e pode ter risco de perda com essas construções, a gente está aqui para resgatar esse material, para que futuras gerações possam conhecer essa história também.